Nós vamos trabalhar uma coisa específica sobre o que são as ondas unidimensionais. Vamos bater um papo sobre ondas unidimensionais, tá? Só para vocês entenderem. Bidimensionais e tridimensionais. Galera, isso é teoria. Ondas unidimensionais são ondas que se propagam somente em um plano, numa única direção. Falei errado? Numa única direção. Se eu pego uma corda e eu bato a corda, a energia vai se propagando somente nessa direção. Quando eu bato aqui, eu propago a onda em toda esta dimensão do quadro, é uma onda bidimensional. E quando eu falo, mesmo de costas para vocês, vocês ouvem meu som, porque a onda sonora é a onda que enche o espaço, é uma onda tridimensional. Espera aí só um minutinho, vamos lá. Então volta para cá, olha só. Ondas unidimensionais se propagam numa única direção. Ondas em cordas, que é o que cai em prova. Estudo de ondas unidimensionais em cordas. Quando você dá um tapa na água, pá! A água se propaga, a onda se propaga sobre a superfície da água. É uma onda bidimensional. E quando eu falo, a luz, por exemplo, é uma onda tridimensional. Beleza? Então, vamos fazer uma ação cirúrgica em cima disso. Estudo de ondas unidimensionais em uma corda. Isso é fabuloso e é isso que pode cair dentro de algumas questões de prova bem elaboradinha, bem bacana que vocês vão ver, tá? Vamos analisar isso aqui de uma forma muito bonita. Olha só, o que a gente já aprendeu aqui primeiro? A gente aprendeu que quando eu tenho uma onda, ela vai fazendo isso aqui, a onda numa corda, aqui a corda está travada em algum lugar, e essa onda, ela vai se propagar com uma certa velocidade de propagação da energia desta onda, e esta velocidade, nós vimos que era lambda vezes frequência. Galera, eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante, que às vezes não fica claro nos livros. Vejam bem, se nós estamos analisando, repara, se nós estamos analisando uma única corda, está analisando somente a corda, essa velocidade é constante. Vejam, se não mudar o meio, a velocidade será mantida constante. Então vejam onde eu quero chegar num detalhezinho com vocês. Lembra? Agora vamos para a parte mais elegante da matéria. A velocidade de uma onda só depende do meio. Então, enquanto você estiver com uma corda pregada na parede, balançando a corda, é a mesma corda. Se é a mesma corda, a velocidade com que a energia se propaga nessa corda será sempre mantida constante. Se uma corda é emendada na outra, quando a energia passa de uma corda para outra, se mudar de meio, não vamos falar aqui, vai ser chamado de refração. E aí vai mudar a velocidade. Já vou falar sobre isso, vocês vão ver. Então, se não muda na corda, a velocidade vai ser mantida constante. Vejam, velocidade é mantida constante. Aqui, tá? Deixa eu ver onde é que tem outra canetinha vermelha. Tem por aí? Eu estou precisando de uma outra caneta vermelha. Essa ponta está muito grossa, está muito ruim para escrever aqui no quadro. Veja aqui agora, galera. Obrigado, irmão. Veja aqui, galera, ó. Agora vem cá. Quem é que produz a frequência? Essa frequência vai ser produzida por um vibrador. Pap, 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 pap. E esse vibrador é algum aparelho. Esse aparelho vai ter uma frequência mantida também o quê? Constante. Então vejam, a frequência será constante também. Então vejam, olha que coisa.
Se a frequência será constante também, o que nós vamos concluir? Se eu tenho velocidade constante, se eu tenho frequência constante, os lambdas obrigatoriamente também serão mantidos constantes. Desta forma, o que eu descubro? Que lambda vai ser, olha essa equaçãozinha, V sobre F. Se V é constante e se frequência é constante, o lambda também vai ser um valor constante. O que eu quero chegar que fica muito velado na matéria? Fica velado. Qual é a única maneira de você mudar o comprimento de uma onda? Teria duas maneiras. Ou você vai mudar o meio no qual a onda se propaga, ou você vai mudar a frequência. Mas se eu mudar a frequência, eu estou numa certa frequência e mudo, o nosso problema para ensino médio vai para a vala. Porque se eu estou começando com uma frequência e mudo, vai mudar período, vai mudar um monte de coisa. Então, o que eu quero levar para vocês? As questões mais inteligentes dessa matéria. É quando você emenda uma corda na outra. Isso é extremamente importante. A AFA adora cobrar, a PrEP já cobrou, grandes vestibulares. E quando você emenda uma corda na outra, vejamos, olha uma coisa legal para você entender. Preste atenção agora. Aqui eu estou usando uma única corda. Se eu estou numa única corda, eu estou analisando um único meio de propagação, galera. Agora eu vou pôr uma corda amarrada em outra corda. Você junta uma corda na outra, solda uma corda a outra, amarra um cabo de aço no outro cabo de aço. Ou seja, vamos fazer uma brincadeira aqui para a gente agora. Neste ponto P, vocês estão vendo pelo próprio desenho, o ponto P vai ser a união de duas cordas. Ou seja, eu estou falando que a energia vai passar de uma corda 1 para uma corda 2. Então aqui você tem o seu vibrador que está produzindo pulsos. Esse vibrador está subindo e descendo para produzir os pulsos. Só que os pulsos vêm se propagando na corda 1 e mudam para a corda 2. Corda 1 vai ser chamado meio 1. E corda 2 vai ser chamado de meio 2. Então vejam, se eu estou com a corda 1, eu vou chamar de meio 1. E a corda 2 eu vou chamar de meio 2. A partir desse momento, a gente entra numa coisa muito bacana que chama-se de refração de pulsos. Na parte de, quando eu falei dos fenômenos ali, tá, galera? Quais são os fenômenos da ondulatória? Reflexão e refração. Tem outro que é a difração. Mas eu quero colocar esses dois para vocês entenderem. O que é a reflexão de um pulso ou de uma onda? Galera, imagina que a minha mão está aqui e aqui eu venho outro pulso. Ele vem vibrando, ele bate e volta. Esse bater e voltar, que nem o som. Se eu estou falando oi, 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 ele bate e volta no mesmo meio. Isso chama-se reflexão de uma onda. Ela bate e volta no mesmo meio. Reflexão. Igual reflexão luminosa, que a gente vai aprender na parte de ótica. Quando a luz bate sobre uma superfície e volta. Uma superfície que pode ser um espelho de reflexão regular ou um espelho de reflexão irregular. Reflexão é quando a luz, então, incide sobre uma superfície separadora entre dois meios e volta pelo mesmo meio. O que é a refração? Não da luz. Luz é um tipo de onda. Grava isso, galera. Não é refração luminosa que você estuda. Você estuda primeiro o que é uma refração de ondas e a onda luminosa é um tipo de refração. É isso que é legal que vocês entendam. Então, a matéria refração luminosa deveria começar em ondulatória.
porque luz é um tipo de onda. E o gozado é que você aprende ótica antes do diabo de ondas. Aí você fala, e aí, que porra é essa? Então, primeiro, o que é uma refração? É quando a onda muda de meio, por exemplo. Mas vamos supor que você está totalmente coberto, você está coberto de água no fundo de uma piscina. No fundo, assim, você está com um palmo de água, você está coberto. E alguém fica gritando, ai, ai, ai. Esse som anda pelo ar, entra na água e chega no teu ouvido. Isso aí é uma refração de ondas, porque o som, que é uma onda mecânica, caminha pelo ar, entra na água até chegar no seu tímpano. Mudou o meio de propagação. E se mudou o meio, volta. Velocidade depende única e exclusivamente do meio de propagação. Então, quando uma onda muda de meio, aí vem a definição linda e maravilhosa da refração de ondas. Uma onda será refratada quando ela mudar a sua velocidade. E para mudar a velocidade de uma onda só tem um jeito: fazer essa onda mudar o meio de propagação. Se eu estou falando com vocês aqui, oi, 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 eu não estou mudando de meio, eu estou mudando a intensidade, estou mudando a altura, o som alto, vamos ver que são frequências altas, sons baixos. O instrumento baixo, pom, 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 são sons baixos, graves, de grandes comprimentos de onda. E o som agudo da guitarra é um som muito agudo com comprimentos de ondas extremamente pequenos. Vamos discutir sobre isso. Então, refração de uma onda é quando a energia passa de um meio para o outro. Então, quando eu uno duas cordas, eu estou analisando agora, senhores, uma refração de ondas. A onda, ao passar da corda 1 para a corda 2, ela sofrerá uma refração. Uma refração é quando uma onda muda, nesse caso, de uma corda para outra, porque são os dois meios de propagação. Pode ser uma corda mais grossa, mais fina, mais densa, menos densa, só isso. Uma corda de formatos, de massas diferentes, por exemplo. Então, agora o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, repara, se a velocidade, quando muda, o que eu posso afirmar, e com isso, eu afirmo que V1 será diferente de V2. Por que será diferente de V2? Porque a corda 1 é o meio 1 e a corda 2 é o meio 2. E se a onda mudou de corda, a onda mudou de meio, se mudou de meio, mudou de velocidade. Vamos bem devagar. Então, o que é a refração luminosa que vocês já aprenderam um dia pela lei de Snell-Descartes? E a lei de Snell-Descartes serve para qualquer tipo de onda, de refração de ondas. A gente usa mais para as ondas luminosas, tá? O que é uma refração? É quando a luz altera a sua velocidade de propagação. Porque a luz, por exemplo, sai do vácuo e vai para o ar. A luz sai do vácuo e vai para a água. A luz atravessa da água para o ar, por exemplo. Como é que você, aí em Manaus, por exemplo, ou outra pessoa, você está vendo um peixinho que está dentro do aquário? Porque vai chegar uma luz no peixe, o peixe reflete essa luz. Então, o peixe, que é uma fonte de luz secundária, porque ele reflete luz de um corpo que tem luz própria, então o peixinho reflete a luz. Quando a luz sai do peixinho, o peixe emite uma luz, a luz se propaga na água, sai da água, entra no vidro que separa a água do ar, caminha dentro do vidro e sai do vidro e vai para o ar. Do ar, entra no teu olho. Então a luz que faz você ver o peixinho, ela sofre duas refrações. Qual é a refração? Primeiro, da água para o vidro, do vidro para o ar.
e ainda 3 do ar para sua retina, para sua córnea, do humor vítreo, que é o que preenche o seu olho, até formar a imagem na sua retina. Então, tudo que você enxerga aí, praticamente está vindo de refrações, porque a luz se propaga no ar e entra no teu olho, muda de meio. E nós vamos aprender que cada mudança de meio, ela é acompanhada da mudança obrigatoriamente de uma velocidade e em uma única situação não muda a direção de propagação, mas em refrações, geralmente você vai perceber o desvio da luz. Nós vamos aprender sobre isso. Em refrações se aproxima ou afasta do normal, que é a coisa mais bacaninha do mundo, beleza? Então vem para cá. Então nesse caso eu estou falando para vocês agora de uma refração de pulsos. Agora vem cá. Se eu estiver falando assim, e a luz tá, o som está propagando, o som se propaga saindo dessa sala com ar a 20 graus Celsius, lá para fora para o ar a 30 graus Celsius, só de mudar as temperaturas, você muda a densidade do ar, está mudando o meio praticamente. O que não muda? A fonte produtora, não muda a frequência. Grava isso, porque o mais importante que quando eu estou agitando isso aqui, pam, 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 vamos ver como é que seria a equação da onda na corda 1. V1 vai ser lambda 1, frequência 1. Lembra que velocidade é lambda F. Se eu estou no meio 1, V1, produzindo ondas de comprimento no meio 1, vezes a frequência do meio 1. E a gente sabe que V2, velocidade da onda no meio 2, vai ser lambda 2 vezes a frequência 2. Mas vem cá, quem é que está produzindo esta onda? É um vibrador. Pam, pam. Se ele está produzindo 50 ondas por segundo, 50 ondas por segundo são emitidas. Se 50 ondas por segundo são emitidas, 50 ondas por segundo chegam nesse ponto. E se chegam 50 ondas por segundo nesse ponto, esse ponto vibra a corda vermelha em 50 ondas por segundo. Então, o que não muda na refração luminosa, refração sonora, refração de pulsos? Frequência. A frequência de um meio é no outro. Onde se conecta tudo, senhores, é o quê? A frequência 1 é a frequência 2, porque a frequência depende só da fonte produtora de ondas. É aí que as questões mais lindas de ondas se resolvem. Vejam a importância agora aqui, galera. Vamos colocar aqui. Vamos trazer para cá. Ó. Com duas cordas, vamos fazer assim, ó. Pronto. Eu tenho a corda 1, eu tenho a corda 2. E nessa corda 1, eu vou conectar o meu vibrador, que vai produzir a frequência e vai produzir aquelas várias ondas que vão acontecer. Então ele começa a fazer isso, ó. Aqui. Ele começou a vibrar e ela vai se propagando aqui com a velocidade na corda 1. Quando chegar lá, o que vai acontecer com o desenho? Esse pulso vai passar para a corda 2. E quando chegar na corda 2, o que nós vamos ter? Vamos lá. O que nós teremos? Na corda 1, repetindo, na corda 1 nós vamos ter V1, vai produzir lambda 1 vezes uma frequência 1. Na corda 2, o que a gente vai produzir? V2, que mudou de meio, vai ser o lambda 2 vezes frequência 2. E o que a gente sempre vai conectar? Que a frequência 1 é a frequência 2. Por quê? Frequência não é o número de ondas que se produz num intervalo de tempo? Então aqui está o coração de todas as questões quando uma onda muda de meio.
seja uma onda numa corda, seja a luz passando de um meio para o outro, a frequência produtora, a fonte produtora está produzindo as ondas. As ondas podem mudar de meio, mas o mesmo tanto de ondas que anda no meio é o mesmo tanto de ondas que vai passar para o próprio meio, para o próximo meio. Se eu fiz 60 perturbações por segundo no meio, essas 60 perturbações por segundo atingirão o próximo meio. Então, quando você conecta os dois, isso aqui, ó, depende só da fonte produtora. Então, o que você vai fazer? Desta forma, o que você vai fazer? Isola o F1, V1 sobre lambda 1. V1 sobre lambda 1 é igual a quem, senhores? V2 sobre lambda 2. Então, vejamos, o que eu fiz? Quem é meu F1? V1 sobre lambda 1. Quem é o F2? V2 sobre lambda 2. Já que os dois são iguais, olha aqui. Isso aqui, moçada, começa a te levar em alguns detalhes. Aquela lei de Snell-Descartes, que é N sobre o índice de refração, velocidade do meio, seno do ângulo, aquele negócio todo, aí veio tudo dessas igualdades, que a frequência da produtora de ondas que faz a luz andar no vácuo é a mesma frequência de luzes que andarão no outro meio. Então, aqui está a conexão dessas questões, quando envolve o quê? O contato de uma corda para outra, quando passa uma onda de um meio para o outro. Ponto. Essa é a equação principal da chamada refração de ondas. Ou seja, o que não se muda? A frequência. E aí, como é que as questões já caíram em prova? Vocês são bons em matemática. Nós temos quantas variáveis? 4. Com uma única equação. Ele vai dar V1, V2, lambda 1 e pede lambda 2. Deu lambda 1, lambda 2, deu V2 e pede V1. Deu V1, deu V2, deu lambda 2 e pede lambda 1. Deu lambda 1, deu V1, deu lambda 2 e pede V2. Pronto, galera. Então, quando ele colocar a mudança de um lado para o outro, a gente percebe. E vamos ver agora uma relaçãozinha? Olha aqui comigo. Vamos tentar fazer uma análise. Essas duas grandezas, repara o seguinte, por que são diretamente proporcionais? Para eu manter a proporção, se eu aumento aqui, eu tenho que aumentar aqui. Então, os locais, vamos pensar aqui, vamos dar um exemplo, vou passar um exemplo numérico para vocês. Vamos supor que eu tenho aqui corda 1 e corda 2. E aqui eu tenho a fonte produtora de ondas. De novo, sem precisar decorar, você sabe que V1 é lambda 1 vezes frequência 1. Conclusão, quem é frequência 1? V1 sobre lambda 1. Sabemos que na corda 2, V2 vai ser lambda 2 vezes frequência 2. Frequência 2 é V2 sobre lambda 2. Sabemos que a frequência 1 tem que ser a mesma frequência 2, que depende da frequência produtora. Com isso, o que eu faço? De novo, cheguei nisso. Agora, o que eu vou falar? Eu vou afirmar dados V1 é de 20 metros por segundo, V2 é de 10 metros por segundo e o lambda 1 é de 5 centímetros. E eu quero lambda 2. Então, como é que seria essa questão? Na corda 1, o pulso se propaga com 20 metros por segundo. Na corda 2, o pulso se propaga com 10 metros por segundo. Na corda 1, nós temos um lambda, um comprimento de ondas de 5. Eu quero calcular o lambda 2. Então, assim, o que vamos produzir? V1, quanto é que é o V1? 20, dividido pelo lambda 1, 5. Aqui, o V2, 10 sobre lambda 2. Antes vocês me perguntam, Glauco, por que você não está fazendo as mudanças de variável, já que tem metros por segundo e centímetros? Vamos ser espertos? Em cima, você tem 100 metros por segundo.
Velocidade, metros por segundo. Embaixo eu pus centímetros. Em cima, de novo, eu pus metros por segundo e quero calcular o lambda 2. Multiplica cruzado. Lambda 2 vezes metros por segundo é igual a centímetros vezes metros por segundo. Cancela metros por segundo com metros por segundo. O lambda 2 já vai sair em centímetros. Então, não perca tempo em converter a unidade. Deixa de ser bebê na física, né, galera? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá? Repara aqui. O que vamos fazer? O que vamos fazer, galera? Quanto é que vai dar aqui? Aqui vai dar 50. 50 sobre 20, o lambda 2 vai ser 2,5 centímetros. Então, veja o que acontece, senhores. Vamos tentar entender? Como frequência é constante, entendam aqui agora, galera. A frequência é velocidade sobre lambda. Se a velocidade aumentar no meio, o lambda também aumentará. E se a velocidade diminuir no meio, o lambda também vai ter que diminuir. Ou seja, a velocidade e lambda são grandezas diretamente proporcionais. Então aqui, nessa corda, repara, a velocidade era grande, 2 vezes maior. Então o lambda aqui também vai ser 2 vezes maior. Ou seja, aqui, ó, o lambda seria assim, assim. E aqui vai ser isso, ó. Lambda menor. Pronto. Então, entendam, quanto maior for a velocidade, maior será o lambda. Quanto menor for a velocidade, menor será o lambda. Conclusões imediatas. Velocidade dobrou, lambda dobrou. Velocidade triplicou, lambda triplica. Velocidade reduziu para a metade, lambda também reduz para a metade. Primeira dica que vocês têm que entender. Então, nessa matéria, ficar esperto por enquanto, que quando o pulso muda de onda, não muda a sua frequência. Pode mudar a velocidade e por isso muda o lambda, mas não pode mudar a frequência, beleza? Agora, galera, vamos entrar numa parte mais bacana, que vão ver até um pouco de dinâmica, vejam bem. Um detalhezinho, um detalhe apenas para essas ondas em cordas. Ondas em cordas. Vamos lá, vamos continuar. Eu adoro esse tópico. Olha que título grande. Olha que título grande. Ó, velocidade de uma onda em uma corda. Então, nós estamos estudando exaustivamente a corda, tá? Velocidade de uma onda em uma corda de acordo com a tração na corda e a sua densidade linear. Eu não sei qual de vocês toca instrumento musical, eu só toco pato na lagoa, não toco nada, acho que nem campanha direito eu toco, né? Deixa eu só lhe dar uma limpadinha aqui. E vocês vão entender o seguinte, quem toca um instrumento, geralmente a pessoa tem que afinar um instrumento. Às vezes a corda não está toda esticadinha. Se você deixar a corda frouxa no seu violão ou no seu baixo, no seu cello, no seu violino, que seja. Quando você deixa a corda frouxa, ela faz um barulho, blam, 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 blam. Aí você vai pegar aqueles breguecinhos lá, que você torta, aqueles torniquetezinhos lá, que eu não sei o nome daquela desgrita lá. Então eu sei que a corda fica presa aqui no cavalete, e você vai girando aquele negócio, vai girando, girando. Chega uma hora que a corda fica esticadinha. Quando você põe o dedo nessa corda esticada, você percebe que ela faz um outro tipo de som do que quando ela está toda frouxa. Aí é onde entra um estudo empírico pelo seguinte, vejamos. Veja aqui, primeiro, o que chama-se densidade linear de uma corda? A corda, ela vai ter a corda aqui simbolizando, ela vai ter um comprimento e a corda tem uma massa. A densidade linear de uma corda, densidade, a gente chama de μ, essa densidade linear, nem usa de D nos livros, vou chamar de μ, como os livros gostam de chamar. Este μ,
ela vai ser dada por massa, ao invés de massa por volume, que seria densidade volumétrica, vai ser densidade massa por comprimento, dado em, por exemplo, quilogramas por metro, gramas por centímetro, tanto faz. Então, repara, essa densidade linear é a massa da corda que você compra dividido pelo comprimento. Se vocês que mexem com instrumentos musicais, dependendo da corda que você compra, você vê que todas as cordas vão ter densidade diferente. A corda de cima é mais grossa e a corda de baixo é mais fina. A corda de cima tem uma densidade maior, porque ela é mais grossa no mesmo comprimento. Então, essas densidades vão mudar um monte de coisa. Então, primeiro conceito, densidade linear de uma corda. Ponto. E aí eu quero só uma curiosidade com vocês. Curiosidade do titio Glauco. Curiosidade. A densidade volumétrica seria massa dividida pelo volume. Só para vocês entenderem. Rapidinho. Deixa eu pôr aqui um detalhezinho para vocês. Ó, densidade volumétrica seria massa pelo volume, e aí em quilogramas metro cúbico, por exemplo. Isso seria densidade volumétrica. Se eu for analisar nessa corda, vejam bem, essa corda tem uma área A. E essa corda, ela tem, no caso, um formato cilíndrico. E eu poderia dizer que a densidade volumétrica, senhores, é a massa. E qual é o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura, trabalhando com geometria espacial. Então, a corda tem um formato cilíndrico, porque ela é uma coisa que tem um comprimento, e a área dela é uma área de seção transversal circular. Então, o volume de um cilindro é a área da base vezes comprimento. Então, veja uma coisa interessante. Quem é massa por comprimento? Densidade linear. Eu posso fazer uma relação que é muito explorada em alguns concursos mais elaborados, que a gente poderia trabalhar de que maneira? Uma relação, olha, 1 e 2. Se eu colocar 1 em 2, o que a gente chegaria numa coisa bonita? Que a densidade volumétrica é M sobre L, é a densidade linear dividido pela área da nossa corda. Então, estou trazendo aqui para vocês verem as duas densidades. Densidade linear da corda e densidade volumétrica. Isso aqui é muito pouco explorado, porque na física eles não gostam de trabalhar com conceitos da matemática. E até o cara da física explicar que o volume da corda se assemelha ao volume de um cilindro, ele já teria um grande problema. Então, o primeiro tópico está aqui, densidade de uma corda. E agora, por empirismo, meus alunos já sabem, empirismo é teste, por empirismo, a velocidade na corda, ela vai ser calculada de que maneira? Você imagina que a nossa corda é o seguinte, ó. Aqui está a nossa cordinha. E essa cordinha, por estar esticada nos dois pontos, essa corda recebe uma tração. E para quem já aprendeu comigo, se a corda é um corpo de massa M, tração é do corpo para fora, do corpo para a corda. Estou esticando a corda. Quanto mais esticada essa corda, eles viram que quanto mais esticada, mais rápido o pulso se deslocava nessa corda. Então, como é empirismo, o que eles perceberam? O que eles chegaram? Como a velocidade numa corda em relação à sua tração e a sua densidade linear.
A velocidade, estou falando somente para a corda. Você não tem como esticar o ar, né, bebê? Pega o ar, estica. Não! Somente na corda. Como é que você vai calcular? Raiz quadrada de tração na corda dividido pelo Mi. Isso é uma dica muito top, que é velocidade de uma onda em uma corda de acordo com a sua tração na corda e aqui. Isso chama-se empirismo. Beleza, senhores? Isso é muito importante que vocês entendam. Então, se você for trabalhar aqui uma brincadeira, olha só para vocês verem. Tração é força. Força é newtons. Mi é densidade linear. Densidade linear vai ser quilogramas por massa. Só para vocês verem. Newtons é força. Força é massa vezes aceleração. Quilogramas por metro. Aqui, ó, vamos lá. Essa L, o meu Mi é quilogramas por metro. Quilogramas por metro. O nosso Newton é massa, que é quilogramas, massa vezes aceleração, metros por segundo ao quadrado. Olha que coisa legal brincar com unidades. Quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado e multiplica pelo inverso. Vai ficar aqui metros por quilograma. Cancela quilograma com quilograma, fica quem? Metros vezes metro dá metro ao quadrado, divide por segundo ao quadrado. Está dentro da raiz. Metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado vai me dar metros por segundo. A unidade aqui é metros por segundo. Só para vocês verem como é que isso dá tudo certinho. Posso até fazer de novo para vocês verem. Olha lá. A unidade da velocidade vai ser raiz quadrada de tração. Tração é força. Força é newtons. Newtons pela segunda lei de Newton é massa vezes aceleração. Massa e aceleração metros por segundo ao quadrado, dividido por Mi. Mi é densidade linear, que é massa por comprimento. Massa por comprimento. Com isso, o que a gente vai fazer? Fica divisão de fração, quilogramas metros por segundo ao quadrado, vezes metros por quilograma. Cancela quilogramas. Vai ficar metros ao quadrado por segundo ao quadrado, que me dá de novo metros por segundo. Então tá aí a explicação toda bonitinha para vocês, sem necessidade de decorar. Beleza? Então vamos agora aplicar isso aqui em questões elaboradas padrão ITA e padrão IME. Análise teórica da refração de pulso em cordas, ou seja, um pulso, ou seja, uma onda vai passar de uma corda para outra. Então, vejamos. Aqui eu tenho corda, duas cordas. E só para vocês entenderem, eu quero como é que é importante aprender, física, hein, senhores? Olha como é que é importante aprender física, senhores. Quando eu ponho isso aqui, vocês já entendem que é o quê? É alguém que está produzindo ondas aqui. Está produzindo uma certa frequência. Então, vejamos. Eu tenho a corda 1 com densidade linear 1, a corda 2 com densidade linear 2. Essa corda estava sendo tracionada com T1 e lá com T2. Primeira coisa, esse ponto P, ele conecta as duas cordas. Quando esse ponto P conecta as duas cordas, é como se esse ponto P, ele pertence às duas cordas. E aí, se ele pertence às duas cordas, uma coisa que a gente tem que entender é que essas duas trações têm que ser a mesma. Senão esse ponto vai arrebentar. Por quê? Se esse ponto está em equilíbrio, primeiro peguinha importante, hein? Primeiro peguinha. Primeiro, análise das trações T1 e T2 no ponto P. O ponto P está aqui. Se esse ponto P faz parte da corda vermelha, eu vou ter para cá T2. É como se fosse a extremidade dessa corda vermelha, T2. E se esse ponto P faz parte da corda preta,
eu tenho T1 para lá. E como esse ponto, ele não vai sair do lugar, nem vai para frente, nem vai para trás quando eu estou batendo a corda, ele só vai ficar subindo e descendo, você vai ver o ponto ir para cá e para lá, ele não pode nem andar para a direita, então T1 não é maior que T2, e nem pode andar para a esquerda, T2 não é maior que T1. Conclusão importantíssimo aqui, que T1 é sempre igual a T2, pois o ponto P está em equilíbrio, ou seja, ele não se move nem para a direita e nem para a esquerda. Cuidado com este peguinha. Então, o que eu quero dizer de novo? Se numa prova ele põe que essa tração é de 50 newtons, obrigatoriamente aquela também é de 50 newtons. Então, primeiro detalhezinho, T1 igual a T2. Ponto. Que você pode chamar tudo de uma tração T qualquer. Então, ele pode aparecer só de sacanagem na tua prova. E falar que essa ponta tem uma força de 50 newtons na tração e não te dá aquela. Você fala, pô, mas e aí? É a mesma. Senão esse ponto andaria para um lado ou para o outro e a corda não estaria equilibrada, ou seja, o ponto estaria andando. O ponto só pode subir e descer, uma vez que na onda não se transporta matéria, só se transporta energia. Ok? Fica a dica aí. Primeira dica, ticado. Agora vamos lá? Vamos lá agora. Na corda 1. Vem comigo? Corda 1. Velocidade é lambda vezes frequência. Então, voltamos para a equação da onda. Só que a velocidade agora, ela assume um novo aspecto. A velocidade vai ser a raiz quadrada da tração dividido pelo μ. Então, vejam, o que eu vou trazer para cá? Raiz quadrada da tração sobre o μ1. Isso agora é meu V, que vai ser lambda 1 vezes a frequência 1. E com isso, eu posso afirmar que a frequência 1 vai ser 1 sobre lambda 1, que multiplica a raiz quadrada da tração sobre o μ1. De novo, estou fazendo uma análise tranquila, bacana, bem bonitinha. Apenas o que eu fiz? Chegamos nisso. Equação da onda. V é lambda F, beleza? O V, como eu estou analisando uma corda, é aquela coisa que eu ensinei novo. É um empirismo, que essa velocidade é a raiz quadrada da tração sobre o μ. Troquei isso por isso. Por que eu não chamei nem de T1 nem de T2? Chamei só de T, porque elas são todas iguais. E trouxe o lambda 1 para cá. O lambda 1 vem dividindo, só escrevi de uma forma mais elegante. Agora, na corda 2. Na corda 2. Na corda 2, o que vamos fazer? V2 é igual lambda 2 vezes a frequência da corda 2. Com isso, quem vai ser o V2? Raiz quadrada da mesma tração sobre μ2 é igual a lambda 2 vezes frequência 2. E agora, isola a frequência 2. Quem vai ser a frequência 2? 1 sobre lambda 2, raiz quadrada de tração sobre μ2. Chegamos nisso. Ok? Agora, o que foi que o titio Glauco já ensinou? Que quando muda de pulso, pode mudar tudo, mas não muda a frequência, porque a frequência depende somente da fonte produtora. Se aquele braço mecânico está produzindo 60 Hz, 60 ondas por segundo, 60 ondas percorrerão a corda 1, 60 ondas atingirão o ponto P, esse ponto P vai oscilar 60 vezes por segundo, fazendo a corda 2 oscilar 60 vezes por segundo. Então, as frequências se igualam. Conclusão:
como as frequências são iguais, o que eu vou trazer agora para a gente, senhores? Vamos igualar quem? 1 sobre... Ficou feio esse meu lambda. Ficou meio lambida. Ficou feio pra porra isso aqui. 1 sobre lambda 1, raiz quadrada de t sobre mi1 é igual a 1 sobre lambda 2, raiz quadrada de t sobre mi2. Estou igualando os dois. Agora, imagina o que eu posso brincar com isso. Se vocês quiserem, vamos elevar todos os dois lados ao quadrado. 1 ao quadrado sobre lambda 1 ao quadrado, que multiplica tração sobre mi1 é igual a 1 sobre mi2 ao quadrado, t sobre mi2. Você pode cancelar os t's. E olha que coisa linda que o titio chega para vocês, bebês. Que o IME já cobrou isso inúmeras vezes. Repara. Traz o Mi1 para cá, ok? E traz o lambda 2 para lá. Olha o que eu vou fazer. Mi1 sobre Mi2. Ó, trouxe o Mi1 para cá. Mi1 sobre Mi2 é igual a lambda 2 ao quadrado sobre lambda 1 ao quadrado. Olha na que a gente chegou aqui, galera, ó. Vocês não precisam decorar isso. Mas isso aqui já foi questão de prova. Isso aqui é uma questão teórica, que eu acabei de pegar para vocês do IME, que ele pedia para fazer uma relação teórica entre as densidades lineares das cordas em relação aos seus comprimentos de onda. Vejam. As relações entre as densidades é o quadrado do inverso da relação dos comprimentos de onda. Vejam, Mi1 sobre Mi2, lambda 2 sobre lambda 1 elevado ao quadrado. Questão do IME que pediu uma relação entre a relação de Mi1 sobre Mi2 numa questão de refração de pulso. Olha que coisa linda! E eu transformo isso numa certa equação que eu vou pôr aqui em cima. Você não precisa decorar, mas vai, numa situação muito hipotética da AFA ou da SpaceX, cobrar algo neste padrão. Esta é uma relação que alguns livros mais elaborados trazem para cá, ó. Pronto. Que aí você escreve conforme queríamos demonstrar. Aí está um outro nível de aula que eu queria trazer vocês para essa parte aqui. Então vamos fazer agora um outro detalhe. Eu quero iniciar com vocês um detalhezinho aqui, galera. O que é a reflexão de pulsos? Reflexão de pulsos. Refração, vocês viram que eu bato, eu atravesso de um meio para o outro. E aí muda, a única coisa que muda, a única coisa que se mantém constante é a nossa frequência. Agora só um desenhozinho a título de curiosidade. Vamos lá? Galera, olha só agora, vamos falar uma coisinha para a gente iniciar o estudo aqui, na verdade, de uma acústica. Depois eu não vou falar de onda estacionária, tá bom, galera? Não vou começar agora para a gente não quebrar o ritmo. Então tá aqui. Agora vamos lá. O iniciozinho, então ainda falta falar ondas estacionárias, que a gente vai falar no outro dia, para ficar tudo bonitinho. Alguém anota para mim. Glauco, falta onda estacionária para a gente falar de tubos sonoros. E eu prefiro falar o início de som, para depois vir para a onda estacionária. A gente vai falar o que são cordas vibrantes, tubos sonoros abertos e fechados, que são instrumentos musicais. Eu prefiro segurar a sequência. Vamos iniciar o estudo da acústica. Acústica, estudo da onda mecânica sonora. Galera, o que é a acústica? É o estudo do som. Ok? Som nada mais é que um tipo de onda. Olha aqui, som. Como eu preciso de meio material, o som é uma onda mecânica. Então, ao som não se propaga
no vácuo. Ok, senhores? Então, aqueles filmes de Star Wars que você ouve, aquelas explosões, faz barulho no vácuo, porra, não existe barulho no vácuo. Se eu estivesse no vácuo aqui, eu estaria... Pronto, entendido? Ou seja, se eu tivesse no vácuo, não teria moléculas de ar que eu empurraria e não impressionaria aqui, ó, o nosso microfone. Então, se eu tivesse no vácuo, então no vácuo não pode ter som, combinado? Nem no vácuo pode ter fogo, porque fogo depende de oxigênio, tá bom? Então, primeira coisa, o som é uma onda mecânica, necessita de meio material. É uma onda, senhores, onda longitudinal. Ou seja, o que é uma onda longitudinal? A vibração, a frequência, é no mesmo sentido da perturbação. Essa onda aí é praticamente uma onda de som, para vocês entenderem. A onda de som longitudinal, o que é uma onda longitudinal? Onda longitudinal. Eu vibro o som, a minha corda vocal está aqui, ó. Eu estou vibrando o som e ele sai da minha garganta junto com a vibração. E quando você fala, você gera áreas de compressão e área de descompressão. Quando eu falo, eu estou empurrando um ar contra o outro. Aí eu respiro. Quando eu respiro, eu descomprimo o ar. Aí eu falo de novo. Então, o som é uma área de compressão e descompressão. Compressão e descompressão. Então, quando você fala uma onda longitudinal, o nosso som ele é praticamente assim. Ó. Se aqui fosse o nosso tubo sonoro, para vocês entenderem, quando eu falo, eu tenho uma onda aqui, aí eu respiro. Então, aqui, ó, compressão do ar, descompressão do ar. Compressão do ar, descompressão do ar. Compressão do ar, descompressão do ar. E quando o som bate no meu tímpano, essas são as partes de compressão. A molécula bem comprimida bate no meu tímpano, vibra. E tem um tempo. Esse tempo aqui, ó, é que vai dizer se eu consigo ou não ouvir uma onda de som. Se essas ondas, igual aqueles caras que estão narrando corrida de cavalo, cruza ali a linha de chegada. Você não sabe quem cruzou, quem saiu, se era vermelho, se era preto, e cruza a linha de chegada. Você não sabe, rapaz. Então por quê? Isso aqui são as zonas. Joga para mim aquela telinha verdinha para a gente ver. Olha só. O que vocês têm? Vocês têm zonas de compressão, que é essa parte mais verde escura, e tem a parte de descompressão, que é aquele branquinho mais no meio. Então, você tem zonas de compressão e descompressão, compressão e descompressão. E veja o que é o lambda. Olha aqui o lambda. Entre duas zonas de compressão, lambda. Porque é o que eu falo? Som, som, som. Isso aqui é a zona de descompressão, que não tem som. E quando essas ondas chegam muito próximas, quando você fala muito rápido, fala rápido, se essas distâncias aqui for uma distância tão pequena, dependendo da nossa acuidade, de uma coisa chamada persistência sonora, você não consegue entender o que se fala. Então, entendam, o nosso som é uma onda longitudinal feito de áreas de compressão enquanto eu estou falando. Então eu tenho que falar, e daqui a pouco tem que respirar. Na hora que eu respiro, eu descomprimo as moléculas, eu afasto uma molécula da outra. Na hora que eu falo, eu empurro de novo. Então o som é uma área de compressão. Som, silêncio, som, silêncio, som, silêncio, som. Beleza, galera? Então são áreas de compressão e descompressão. Então tá lá no próprio desenhozinho o que é isso aí. Uma coisa que eu quero explicar depois, vocês vão aprender isso aqui, eu vou explicar na próxima aula. Uma onda de som não pode ser polarizada. O que é polarizar uma onda? É fazer ela andar numa única dimensão, numa única direção, ok? Eu vou explicar isso na próxima aula, que eu não posso polarizar. Eu posso polarizar ondas transversais, longitudinais eu não posso. Mestre, e aquele fenômeno da quebra da barreira do som que gera um barulho imenso? Pois é, o que é a quebra da barreira do som? Você começa a empurrar tanto o ar, uma molécula na outra, que essas zonas de compressão, as colisões entre as moléculas do ar são tão grandes
que gera uma explosão sônica de molécula batendo contra molécula, aquele barulhão. Quando vocês vão gravar, o som não pode ser polarizado, porque o som só pode ser... O som não pode ser polarizado porque ele é uma onda longitudinal. Depois vou fazer uma brincadeira, mostrar como é que a gente polariza um som, tá? Como é que polariza as outras ondas. Então tá aqui. Agora, galera, o que eu quero que a gente coloque aqui? Faixas audíveis de som. Como é que é, Glauco? Faixas audíveis de som, hein? Tem faixas de som que eu não ouço? Sim. Então, peraí, eu não estou entendendo essa porra, não. Tem som que eu não ouço. Mas se eu não ouço, não é som? Não, senhores. Você pode não ouvir um som. Quando o cachorro às vezes fica desesperado, ele está ouvindo um ultrassom, que isso ele incomoda e o nosso ouvido não consegue perceber. Então, o que são as faixas audíveis de som para seres humanos? Só para vocês entenderem, aqui está o seguinte, ó. Para a gente já ir terminando essa aula de hoje. Hertz. Olha aqui, galera. Nossa frequência aqui, ó. Olha aqui, galera. Você tem sons com frequências abaixo de 20 Hz. O que são frequências abaixo de 20 Hz? Eu produzo ondas de compressão menos do que 20 ondas de compressão a cada segundo. 20 mil Hz, eu produzo 20 mil ondas a cada segundo. Então, entendam isso. O som audível, daqui para baixo, senhores, menor do que isso, a gente chama de infrassom. Com frequências menores que 20 Hz. O nosso ouvido não consegue ouvir infrassons. Para valores de frequência acima de 20 mil Hz, a gente chama de ultrassom. Glauco, aquele ultrassom que às vezes eu faço no joelho, em grávidas, aquele negócio todo, é exatamente, são ondas de som que são de frequências acima de 20 mil Hz. Nós também não ouvimos os sons acima de 20 mil Hz. Então, aqui, senhores, está a faixa de som audível. O nosso som audível está nesta faixa aqui, com frequência maior que 20 e menor do que 20 mil. Essa aqui é a faixa que nós ouvimos, a nossa audição humana. Então, senhores, a nossa audição humana está para sons que têm frequências entre 20 e 20 mil Hz. Abaixo de 20, eu tenho infrassom. Acima de 20 mil Hz, eu tenho nosso ultrassom. E a faixa que nos interessa é de 20 a 20 mil Hz. Glauco, e o 20 Hz e o 20 mil? Eu falo que 20 não ouviria e nem 20 mil. Então, vou colocar maior e não maior igual. Mas isso não vai cair numa prova, o 20 e o 20 mil, tá bom? Olha só, galera. Velocidade do som no ar a 25 graus Celsius. Estamos com 340 metros por segundo. Lembrem que, como o som é uma onda, velocidade é lambda vezes frequência, porque o som é uma onda como outra qualquer. Então, vejamos o seguinte. Frequência em Hertz, que a gente viu que era o quê? 20 e 20 mil Hertz. Eu quero que vocês vejam um detalhezinho. Vamos lá. Ó, se a frequência for 20 Hertz, vem para cá. Velocidade é 340 metros por segundo. Eu quero calcular o lambda das ondas que tem frequência 20 Hz. O lambda vai ser de 17 metros. Então, quando a frequência for 20 Hz, V é igual a lambda F, lambda é 340 por 20. Aqui é metros por segundo, aqui é 1 sobre segundo, cancela, deu metros. E agora, se a frequência for de 20 mil Hz, quanto é que vai ser o meu lambda? Velocidade
lambda vezes a frequência de 20.000 Hz. Qual vai ser o lambda agora? Vai ser, ó, tira esse 0, 34 por 2 dá 17, dá 17 vezes 10 a menos 3 metros. Então veja o que aconteceu, um detalhezinho aqui. Se a frequência aumenta, a frequência aumentou, ou seja, quanto mais alta a frequência, você vai ver que o som vai mudando. Vamos ver lá. Então aqui eu estou mudando a frequência do meu vibrador, que é a minha corda vocal, que depende da minha musculatura. Quanto mais eu estico, quanto mais eu relaxo, ok? Então, aqui, se eu alterei a frequência, mas se eu altero a frequência, mas não muda a velocidade, tem que mudar a frequência. Desculpa, se eu não mudo a velocidade, porque o som está se propagando no ar, e eu faço as minhas cordas vocais ficarem com mais tensão ou menos tensão, vai mudar a minha velocidade. Eita, de novo, que merda. Se não muda a velocidade e eu mudo a frequência do meu som, muda o lambda. Desculpa, galera. E aí, vejam bem, se a frequência foi de 20 para 20.000, o lambda tem que diminuir, por quê? Para que eu mantenha isso constante. Se eu aumento um, diminui o outro. Então vejam, o que eu vou fazer com vocês? Se a frequência cresceu para lá, o lambda vai crescer para cá. Quando eu tenho uma frequência de 20 Hz, me deu lambda de 17 metros. Se eu tenho uma frequência de 20.000 Hz, eu tenho um comprimento de onda de 17 vezes 10 a menos 3 metros. Ou, se você quiser escrever bonitinho, 17 dividido por 1.000, 0,017 metros. Então, vejam. Pronto. O que eu quero que a gente veja? Cadê a nossa faixa de som audível? Aqui está a nossa faixa de som audível. O que é o nosso som audível, né? Para vocês entenderem que agora nem todo som se ouve. Então, olha que legal. A faixa de som audível vai me trazer sons que vão ter frequências aumentando de 20 a 20.000 Hz, e isso me produz diminuições do comprimento de onda de 17 até 0,017. Então está aqui as faixas de som audível. Já vi em prova da PrEP e algumas provas dos vestibulares da AFA, qual é o intervalo do comprimento de ondas que eu posso ouvir. Ondas de 17 metros, bem suaves, e ondas bem curtinhas, de comprimento de onda bem pequenininho. Então aqui, ó, a onda faz assim, bem grande. Aqui ela faz ondas bem justinhas. Então, galera, isso é para vocês entenderem, só esse iniciozinho aqui, ó, das faixinhas de onda de 17 até 0,17 metros, beleza? Molecada!